Olá meninos, olá meninas, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos lá então a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre a lista de exercícios que eu postei para vocês, né? Então eu coloquei uma lista de exercícios que serve como uma pequena revisão aí para a nossa prova que está para acontecer. Então vou falar sobre essa lista, vou comentar os exercícios e isso vai servir como uma pequena revisão. Aqui nessa lista tem alguns exercícios que, além de abordar aí o tema da termodinâmica, do que a gente já viu, transformações, a equação de Clapeyron, energia interna, fala um pouquinho também sobre uma transformação específica, a gente não trabalhou com detalhes ainda, que é a transformação adiabática, e o trabalho, né, exercido pelo gás, pela pressão de força do gás, que a gente também não detalhou ainda, mas serve aí como indicativo para as nossas próximas aulas, e também dentro desse contexto faz parte do conteúdo aí, já que é uma transformação também adiabática, beleza? Então, vamos trabalhar esses exercícios, vou comentar a resolução aí, e espero que ajude aí no entendimento do conteúdo, beleza? Vamos lá então. Primeiro exercício, né? No primeiro exercício tem um gráfico de uma transformação termodinâmica, na verdade um gráfico de um ciclo de uma transformação, né? Composto por 3 transformações diferentes. Então eu tenho a transformação de A para B, B para C e C para A. E aí a partir desse gráfico de pressão por volume, gráfico muito comum, indicativo das transformações, eu vou tentar identificar quais são as afirmativas verdadeiras e falsas aí. Tenho 3 afirmativas e vamos discorrer sobre elas. Então, a primeira afirmativa, né? Que o trabalho total realizado no ciclo é nulo. Então, olha só, quando a gente tem um gráfico de pressão por volume, a área formada aí, a área da figura formada pelo gráfico é numericamente igual ao trabalho. Então, nesse caso, eu tenho aí uma figura e eu poderia, não é o caso nesse momento, calcular a área formada pela figura, que compreende aí as linhas do gráfico, né, formada pelas linhas que delimitam as transformações. Então eu poderia calcular essa área. Essa área é igual ao trabalho. Então o trabalho não é nulo nessa transformação, uma afirmativa incorreta. A segunda afirmativa, que a energia interna do gás no estado C é maior que no estado A. Vamos lá, então, no gráfico indica que ocorreu uma transformação isovolumétrica de C para A. No ponto C, a pressão era mais alta. O volume ficou constante, porque é isovolumétrica, a pressão era mais alta. Lembrando que a temperatura a gente pode indicar pelo produto de pressão vezes volume. Se a pressão era mais alta e o volume ficou constante, a temperatura aumenta também. Então a temperatura no ponto C é mais alta que a temperatura no ponto A. Se a temperatura é mais alta, a energia interna é mais alta também. Então no ponto C, a energia interna do gás é maior que a energia interna no ponto A, sim, porque a pressão era mais alta. Então, afirmativa verdadeira. Afirmativa 3. Durante a transformação A para B, o gás recebe energia, recebe calor e realiza trabalho. Então vamos lá. De A para B, teve uma transformação isobárica, pressão constante, com o volume aumentando. O volume aumenta de A para B. Para o volume aumentar com uma pressão constante, o gás tem que receber energia. Então o gás recebe energia sim, recebe calor. E como o volume aumentou, ele está realizando o trabalho, porque o volume aumentar indica aí, dentro daquela analogia de um cilindro, por exemplo, que ele está empurrando o embolo do cilindro. Então está sim realizando trabalho. Então a afirmativa 3 também é verdadeira, o que traz para a gente a afirmativa 2 e 3 como verdadeiras. Letra E, então, nesse exercício. Beleza? Aqui tem escrito também as ponderações sobre as justificativas aí. Exercício número 2. Exercício número 2 também fala sobre transformação termodinâmica em um gás ideal e indica aí para a gente qual das alternativas é a verdadeira. E aí vamos falar sobre cada uma delas, né? Não há variação de energia interna na transformação isobárica. Não, isso é falso, porque não tem variação de energia interna na transformação isotérmica, não na isobárica.
Temperatura se mantém constante, tanto na transformação isotérmica quanto na isométrica. Não, né? Na transformação isométrica, a temperatura se mantém isotérmica. A temperatura se mantém constante. Na isométrica é o volume. Então, alternativa falsa também. A alternativa C, transformação adiabática, não há troca de calor entre gás e o recipiente. Perfeito. Essa é uma característica da transformação adiabática. Importante essa transformação. Transformação adiabática. Característica, não troca calor com o meio externo e é uma transformação rápida. Então, afirmativa verdadeira. Afirmativa D, não há realização de trabalho, é uma transformação isotérmica, uma vez que o volume não varia. Então, quando o volume não varia, realmente não tem trabalho. Só que ele não varia numa transformação isométrica, não na isotérmica. Então, alternativa falsa também. A alternativa E, pressão e volume se mantém constante na isométrica? Não, somente o volume se mantém constante. Ou seja, alternativa C, de carinhoso, certo? Exercício 3. Exercício 3 também fala aí de uma transformação de um gás ideal. Então, a gente pode pensar em uma transformação que acontece, por exemplo, de maneira parecida aqui numa seringa. Então, aqui é um gás confinado no interior de um pistão com um embolo móvel, em que o volume é reduzido na quarta parte, intervalo de tempo muito curto. E é uma transformação muito rápida, não tem tempo para troca de calor entre o gás e o meio externo. Então, essa afirmativa por si só, uma transformação muito rápida e sem troca de calor entre o gás e o meio externo, já indica para a gente uma transformação adiabática, o que já elimina aí as alternativas A, B e D. Claro que as alternativas A, B e D também poderiam ser refutadas em virtude das informações que ele não dá. Então, ele não fala sobre pressão constante, temperatura constante. Mas, quando ele fala de calor, não tem troca de calor e é rápida, é adiabática. E aí, tem duas adiabáticas, C e E. A gente tem que refutar uma delas. Quando tem uma transformação adiabática, a diminuição do volume implica, sim, no aumento da temperatura. Então, eu diminuí o volume, mantive aí o volume foi diminuído a quarta parte, né? Então isso implica no aumento da temperatura. Se tem aumento de temperatura, não posso ter uma energia interna final menor, lembra? Porque a temperatura está ligada com a energia interna. Então, a alternativa C, a confirmação dela já refuta a alternativa E, porque se a temperatura final é maior, a energia interna também será maior. Então, a alternativa C de casinha para a gente. Exercício 4, já é o exercício de aplicação aí da equação de Clapeyron, né, adaptada aqui, porque eu tive uma mudança aí de condição do estado A para a condição do estado B, e ele pergunta qual vai ser o novo número de mols, então se teve ou não uma alteração do número de mols aqui. Eu vou adaptar a equação de Clapeyron para essa condição de igualdade, né? Só que aqui, como ele quer saber do número de mols, eu posso colocar na equação também o número de mols. A gente tinha trabalhado com essa equação sem o número de mols, ou seja, quando o número de mols é constante, então ela fica PV sobre T inicial é igual a PV sobre T final. Aqui ele quer saber o número de mols, se teve uma alteração ou não, então a gente inclui o número de mols aqui e substitui as variáveis. O volume foi constante, posso eliminar aqui, nem precisaria nem escrever na equação, e a minha única variável é a variável x, que é o número de mols aqui, no meu estado sequência, vamos dizer assim, no meu próximo estado. Eu isolo o x aqui, que é o que eu quero descobrir, e descubro o novo número de mols, que na verdade não é novo, né? É o mesmo número de mols que eu tinha no primeiro caso. Então, no primeiro estado eu tinha 10 mols, no segundo estado eu vou continuar com 10 mols. Então, eu vou ter aí a alternativa E de escola para vocês. E exercício 5. Exercício 5 é um exercício interessante também. É um exercício visual, então eu preciso analisar o gráfico só, a figura que o gráfico mostra.
eu tenho 5 gráficos, e desses 5 gráficos, cada um com uma cara diferente, mas ele quer que a gente indique qual gráfico que tem. Primeiro uma isotérmica e depois deixa eu ver, duas transformações sucessivas. Primeiro uma isobárica e depois uma isotérmica. Isobárica é pressão constante. Então eu tenho dois gráficos aqui que tem a pressão constante, ó, no B e no D. Só que no B é a segunda transformação, né, de B para C. O único gráfico que tem como primeira transformação de A para B uma transformação isobárica é o item D. E na sequência eu vou ter de B para C uma transformação isotérmica. Então é certinho o que ele indica. Letra D de dadinho. Exercício interessante também sobre os gráficos que, apesar de eu não ter que efetuar nenhuma conta, nenhuma equação, nenhum cálculo, eu preciso conhecer como que é a cara de cada transformação e identificar aí um conjunto de transformações representados em um gráfico. Beleza, meninos e meninas? Espero que tenha ajudado aí no entendimento dessa lista e espero que ajude aí como uma pequena revisão para a nossa avaliação. Valeu? Até a próxima, então.